E aí pessoal do YouTube, Felipe Figueiredo aqui, só avisando que eu tô upando os podcasts anteriores para manter uma playlist com todos os podcasts aqui no canal. E esse é um podcast antigo, tô upando ele agora, mas ele é antigo, você pode checar aí a data na descrição ou na capa do vídeo. Mas enfim, se você tiver afim, ver as notícias, ver o que a gente falou, algumas dicas culturais, bota o play aí, não tem imagem, só o som, vai fazer suas coisas e ouve aí o podcast. Valeu! Começa agora o Xadrez Verbal. Boa noite, bom dia ou boa tarde, caro ouvinte da Central 3. Está começando o quarto Xadrez Verbal, blog tocado pelo meu parça Felipe Nobre Figueiredo, que agora usa a Central 3 como tabuleiro para o podcast. Tem o canal de vídeo também no YouTube, né, Felipe? youtube.com/xadrezverbal ou então xadrezverbal.com. E eu não uso a Central 3, o senhor que me convidou. Eu estou aqui a convite. Não seja pernicioso. É um empréstimo. A gente empresta o nosso carisma para você e você dá o conteúdo. Você acha que você tem carisma, é isso? Vou perguntar a opinião da dona Laura, sua mãe, sobre esse assunto. Ela acha que eu sou muito carismático e bonito. Antes da gente começar, como já vai virar um hábito, né? Graças à participação dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, né, temos uma pequena errata sobre o último programa, né? Novamente uma cãibra mental, né? Quando eu falei que o metro, na convenção do metro, era uma barra de ferro, caro ouvinte, não é uma barra de ferro, fui simplório, segundo as palavras de Rodrigo. Jordano? Não, jamais. Rodrigo Oliveira, de São José dos Campos, grande cidade, São José dos Campos. Mandar um abraço para todo mundo de São José dos Campos. O metro é uma barra de 1 metro, feita de uma liga de platina e irídio, porque ela não deforma, não dobra, não faz nada, enfim, fica lá paradinha na dela. E o programa de hoje é dedicado à memória de Clodoaldo Hugueney, ex-embaixador do Brasil na China. Morreu recentemente, infelizmente. Ele coordenava esqueci agora o termo, Fórum Empresarial entre Brasil e China, uma articulação econômica entre os dois países. Faleceu essa semana, infelizmente. Então fica aí também a nossa nota. Bueno, vamos começar pelo primeiro giro de notícias. Notícia de 24 de maio, domingo passado. A Irlanda aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vulgo casamento gay, né? Pois mas aí só o interessante dessa notícia é que acontece. Primeiro, a Irlanda é um país muito católico, ou seja, mas demonstra que a religião e a questão de tolerância e direitos sociais podem sim coexistir, ao contrário de algumas pessoas radicais de ambos os lados afirmam. E, inclusive, o bispo de Dublin deu parabéns e tal. E segundo... Só um parênteses. A Irlanda é um país católico, de maioria católica, sim, mas é um estado laico. Sim, aparentemente. Então é só isso, né? Beleza. Um abraço para você, Feliciano, nosso ouvinte especial. E segundo, aprovou o casamento já havia sido aprovado, mas a sociedade referendou por voto popular, ou seja, mostrando também que assuntos como esse também são de interesse do povo e merecem a discussão democrática. Segunda-feira, dia 25, Grécia diz que não vai pagar ao FMI dívida de 1,6 bilhões de euros. Bilhão, porque não é 2, é 1,6. 1,6. Fugiu da aula de matemática, né? De português, no caso. De todas. Porque a escola é do século XIX, como havíamos conversado. Mas, enfim, aqui a Grécia disse que ela parcelou, né, sua dívida com a FMI. Isso aqui é uma parcela, tá? 1,6 bilhão de euros é uma parcela da dívida, não é a dívida inteira. Só que eles falaram que essa primeira parcela, nesse momento, eles querem pagar, mas não vai rolar nesse momento. Devo, não nego, pago quando puder. Terça-feira, dia 26, para a Itália, eleição na Espanha mostra que a Europa precisa mudar de vez. Tem que derrubar os castelos de areia. Totti, carnaval. O que acontece? Na Espanha, a Espanha era marcada, assim como muitas democracias ocidentais, por um bipartidarismo.
né, entre o partido, o PP, que é o de centro-direita, e o Partido dos Trabalhadores, mais de centro-esquerda. Só que nas últimas eleições regionais nós tivemos dois grandes vencedores. O Podemos, que é um partido mais de esquerda, que foi feito com muita articulação na internet, articulação autônoma. É um partido que surgiu a partir de 2011, né? Isso, é um partido extremamente recente. E também dos Ciudadanos, que é um partido centrista, né, que também vem de articulação social, mas agora mais de movimentos de classe média, movimentos participativos orçamentários. Foram os dois grandes vencedores das eleições regionais, demonstrando que o bipartidarismo na Espanha, além das demandas regionais, já não atende sequer às demandas internas. E esse cenário também pode mudar na Itália. Então fica aí o aviso do querido primeiro-ministro italiano, nosso querido Matteo Renzi. E a Falange teve quantos votos? Eu não sei. 2. Então, só citando o Weekend Update do Saturday Night Live, temos boas notícias. O general Franco continua morto. Notícia de 27 de maio, quarta-feira. Líder das Farc é morto em ataque, diz a imprensa colombiana. Os ataques que começaram já na semana passada, exatamente. Né? Sexta-feira. Inclusive E as Farc acabaram com o cessar-fogo. E por isso que promete complicar, porque estava tendo aquelas negociações de paz, inclusive uma delegação das Farc estava em Cuba. Em Cuba estavam sendo essas negociações entre Cuba e o governo colombiano. Houve um rompimento, segundo as Farc, um rompimento unilateral do cessar-fogo por parte do governo, por parte de forças do governo colombiano. Mataram alguns guerrilheiros semana passada. E essa semana mataram um dos líderes das Farc. E com isso as Farc disse que agora vão ter que renegociar até mesmo o cessar-fogo. Ou seja, podemos esperar aí uma escalada de hostilidades no nosso querido vizinho. Isso porque o Santos era moderado, né? Pois é. Então você vê que e eram negociações que estavam travadas, ou seja, mesmo as negociações já não estavam muito promissórias. E aí você vai lá e rompe o cessar-fogo, tal, a situação pode feder. Agora eu chamo a nossa coluna aberta. Coluna aberta. Notícia de ontem. Brasil negocia com o México acordo mais ambicioso desde o Mercosul. A nossa querida presidenta Dilma Rousseff está na Cidade do México. O querida pode ou não pode ser irônico, tá? Depende do ouvido, né? Fique à vontade para interpretar. Ela está no México junto com Henrique Peña Neto, presidente mexicano, e estão aí negociando um acordo comercial entre os dois países. Agora, por que dizem que é um acordo mais ambicioso desde o Mercosul? Porque dizem, algumas fontes, algumas vozes, dizem que a meta é estabelecer um acordo de livre comércio entre duas economias grandes, as duas maiores economias latino-americanas. Além disso, o Mercosul, pelo seu regimento interno, ele determina que acordos que prevêem medidas tarifárias, medidas alfandegárias, sejam negociadas pelo bloco. Só que, isso a gente até comentou, algumas pessoas interpretam isso como acaba prendendo o Brasil, já que o potencial brasileiro hoje está muito maior do que o potencial do restante do Mercosul. Então, Brasil e México começaram essas negociações, né? Mas as negociações vão começar em julho e elas não são de curto prazo, né? Também tem isso. E teve até uma coletiva da imprensa em que eles celebraram, não sei se o nosso ouvinte viu, a Dilma celebrou com uma caipirinha feita da autêntica cachaça brasileira e o Peña Neto celebrou com uma dose de tequila pura na veia, cowboy, shot. A Dilma, inclusive, teria dito que a parte mais complicada do regime é ficar sem caipirinha, que a vida sem caipirinha fica difícil. É sério, ela falou, gente, o Matias tá rindo, mas eu não tô inventando, tá? É que vocês não estão vendo o belo sorriso do nosso Adonis do século XXI. Mas aí o que acontece? Isso esbarra em dois grandes problemas. E aí, alcoolismo.
Não, mas esbarra o que acontece. Primeiro, a economia do México e do Brasil, elas não têm muita complementariedade. Elas têm... Ambas são grandes produtores de automóveis, ambos têm uma produção agrícola voltada para exportação, ambos têm um setor de turismo desenvolvido em suas economias. Ambos produzem desaparecidos políticos. Pois é, o que seria do nosso programa se o nosso cinismo? Mas enfim, mas falando sério, são economias que têm pouca complementariedade, não é que a gente tem alguma coisa que é essencial para eles. A questão é, são países próximos geograficamente, são as duas maiores economias da América Latina, como a gente falou, e que tem muito pouco comércio bilateral. A ideia é fomentar esse comércio, porém esbarra nessa questão de como fomentar esse comércio. Por isso que as negociações não devem ser breves. A segunda questão é, o Brasil, além de estar no Mercosul, e aí falamos de questões tarifárias, o México faz parte do NAFTA, né, que é um bloco de livre comércio ali na América do Norte. Ou seja, você negociar uma intensidade de comercial entre Brasil e México acaba, por consequência, arrastando mais da metade do continente inteiro. Porque você entrar com um produto no México vai implicar nesse produto poder ou não entrar nos Estados Unidos e no Canadá. E aí como? Sobre que parâmetros? A mesma coisa de um produto mexicano para o mercado brasileiro. Os brasileiros precisam de visto ainda para entrar no México? Eu sinceramente não sei, Matias. Confere aí pra gente aí. Vou dar uma busca aqui, porque era justamente para evitar o fluxo migratório, a conexão governador Valadares Miami. Nos anos 90, que era bem famosa. Então, e só em relação ao comentário sarcástico que eu fiz anteriormente, esse encontro da Dilma com o Peña Neto vem num momento também bastante duro, né? Afinal, a caravana dos 43, ou seja, os 43 desaparecidos em Ayotzinapa, a escola normal rural ali na província, no estado de Guerreiro, alguns familiares deles chegam em São Paulo na semana que vem para compartilhar, né, o que está acontecendo no México, já que chega pouco no Brasil sobre a situação política interna mexicana. Então eles vão ficar em São Paulo do dia 1º ao dia 4 de junho, ou seja, semana que vem. Vai ter alguma palestra, aula pública? Vão ter vários encontros. Passa aí para o nosso ouvinte. O ouvinte pode entrar no site caravana43sudamerica.org, que lá vai estar todas as informações das atividades. Tem atividades prévias também nesse final de semana, mas principalmente o que vai acontecer com a chegada desses mexicanos na semana que vem. Bem legal, bem interessante aí para o nosso ouvinte, especialmente o ouvinte de São Paulo. A gente coloca o link também ali no post na Central 3 para facilitar a vida de vocês. E depois de São Paulo vão passar por Porto Alegre e Rio de Janeiro. Ou seja, já cobre aí bastante gente, então fica aí a dica, porque a situação no México realmente hoje é bem complicada, especialmente na questão da violência, tanto a violência em relação aos barões do tráfico, quanto em relação ao próprio governo. A violência do Estado. Sim, exatamente. E que andam juntos, né? O narcotráfico e o... Não custa lembrar que não existe dissociação nesse caso. Mas enfim, isso é apenas um comentário, tá? Não é uma discussão acadêmica. Mas enfim, então, o que acontece? Isso é interessante, como a gente estava falando da questão geográfica, porque hoje Brasil e México, entre suas pautas, tem menos de 2% de comércio bilateral. A gente tem mais comércio bilateral com a Coreia do Sul, que fica do outro lado do mundo, literalmente, do que com o México, que, como diria nosso querido Vanucci, fica logo ali. Bueno, agora eu vou chamar o nosso quadro de efemérides, a Semana na História. A Semana na História. – 25 de maio de 1810. Esse é o dia que marca o início pela luta pela independência nas Províncias Unidas do Prata, que é atualmente a Argentina. Quando é formado o primeiro governo provisório na colônia, e talvez... É a data mais importante na Argentina, Matias? O 25 de maio ou é o 9 de julho? Os dois são equivalentes, e também tem o 2 de abril, que é ligado às Malvinas. O 9 de julho é quando eles conquistam a independência, né? O 25 de maio é quando é formado o primeiro governo provisório,
né? Então aí, 205 anos atrás, nossos vizinhos, nossos hermanos, né, que não ganham uma Copa América há 200 anos, começaram a luta pela sua independência. É o considerado o dia da pátria, desculpa, o dia da prata, da pátria. E é tradição na Argentina, nesse dia, comer o locro. O que é o locro, você me pergunta? Pergunta. O que é o locro? O locro é um guisado que pode ser feito à base de abóbora, batata ou cenoura. E ele é muito consumido ali nos Andes, justamente, que foi uma das etapas fundamentais da luta pela independência, né? A cruzada do San Martín pelos Andes. Na sua casa rola? Não, porque a gente não é Argentina, né? Tá, entendi. Você não ia lá comer seu locro. Vamos agora para o dia 26 de maio de 1940. 75 anos atrás, é iniciada a evacuação de Dunkerque. Dunkerque é uma cidadezinha no norte da França, fica ali na costa do Canal da Mancha, que foi depois que os alemães começaram a passar o rolo compressor na nossa querida França. Não é o Internacional, não. Internacional de Porto Alegre. Na época era o rolo compressor. Eu vou ignorar, pro bem do nosso ouvinte. Mas, enfim, aí onde todas as tropas britânicas do Reino Unido começaram a se concentrar, tentando fazer uma última resistência, então conseguirem voltar para a Inglaterra. E aí o Reino Unido articula o milagre de Dunkerque. Eles pegam basicamente todo o botezinho possível que tinha na ilha, desde os navios maiores até o bote de pescador. Isso não é uma figura de linguagem, é verdade. E conseguiram evacuar seu exército de Dunkerque para o Canal da Mancha para continuarem lutando na guerra. Então aí é celebrado o milagre de Dunkerque no Reino Unido. 29 de maio de 1985, exatos 30 anos atrás, o nosso Chico Malta até escreveu um texto sobre essa tragédia, no caso o falecimento, né, de 39 torcedores da Juventus de Turim, na prévia da final da Copa dos Campeões da Europa na época. Não? Sim. Você só faltou a data. Desastre de Heysel. Exatamente. O estádio localizado na Bélgica. Isso, desastre do estádio de Heysel. E é interessante porque mostra como às vezes o punitivismo sozinho não basta, né? Porque teve o desastre do estádio de Heysel e depois aí os times ingleses foram suspensos pela UEFA. 5 anos. O Liverpool 1 ano a mais, inclusive o Liverpool que era o adversário, adversário da Juventus. E não adiantou nada. Aí foi apenas com outra tragédia pronuncia. Tragédia de Hillsborough. Uma pronúncia do Matias muito melhor que a minha. Foi apenas com outra tragédia que aí passaram a reformular os estádios, tornando eles mais seguros. Né? Em Hillsborough morreram quantas pessoas? Foi 90... foi quase 100, por aí. 90 e... Hillsborough foram quantos, Leandro e a mim? 96. 96 pessoas, segundo o nosso querido Leandro e a mim, nosso produtor, nosso Kreuzebeck. Mostrando aí que você simplesmente punir por uma tragédia apenas não adianta. Você tem que reformular, você tem que aprender com essa tragédia. Match! Essa notícia do começo da semana, 25 de maio, segunda-feira, vem das agências internacionais do Globo. Queda de Hamad mostrou falta de vontade do Iraque, acusa secretário de defesa americano. O secretário de defesa americano, o Ashton Carter, disse que falta as forças do governo iraquiano, né, o governo secular, falta de vontade de lutar. A cidade de Hamad, ela fica bem perto de Bagdá. Ela, antigamente, era considerada até parte ali como se fosse uma região metropolitana. Entre Hamad e Bagdá está a cidade de Fallujah, ou Fallujah, que foi muito conhecida durante a Guerra do Iraque, em 2003, porque foi onde teve a maior resistência aos Estados Unidos, às milícias Ferradin do Saddam Hussein. E o que acontece? Hoje, atualmente, o governo dos Estados Unidos ele faz muitos ataques aéreos ao Estado Islâmico,
né, o auto-intitulado Estado Islâmico, porque como Barack Obama disse, não é nem um Estado, nem um representante do Islã. A OTAN, e liderada pelos Estados Unidos, faz muitos ataques aéreos ao Estado Islâmico e fornece apoio material às forças do governo iraquiano. Armamento, treinamento, esse tipo de coisa. E aí o nosso querido Ashton Carter disse que as forças iraquianas estão recebendo esse apoio, mas não têm vontade de lutar. Considerando que o governo iraquiano hoje mal existe, já com um governo cambaleante, uma tentativa de formar uma coalizão nacional, sem muita... não consegue ter muita representação, muita legitimidade, já é um avanço, de certo modo, existirem ainda um resquício de forças iraquianas. Muitos deles desertaram ou pararam de lutar, ou foram até mesmo lutar pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico, quando tomou Mossul, que fica ao norte do Iraque, né, a segunda maior cidade do Iraque, tomou vários... Cidade natal do Saddam Hussein, né? Não, a cidade natal do Saddam Hussein fica perto de Mossul, que é Tikrit. Mas quando eles tomaram Mossul, eles tomaram muitos quartéis com armamento do exército iraquiano, né? Inclusive hoje o Estado Islâmico tem tanque, tem caminhão, tem jipe, não é só mais um bando de maluco com AK-47 na mão. Então, assim, segundo os Estados Unidos, o Iraque está tendo esse apoio material. Porém, o Estado iraquiano não está conseguindo se articular nessa luta. E principalmente, aí eu falei um pouco disso no blog essa semana, fica o convite pro ouvinte virar um leitor, ou vice-versa. Que não existe... Na última semana, na semana retrasada, nós tivemos uma ofensiva do Estado Islâmico, que avançou tanto no Iraque quanto na Síria. Na Síria tomou a cidade de Palmira, né, que nós comentamos aqui, que é uma cidade histórica, mas que também é uma cidade importante na Síria moderna. Só que não há uma articulação entre o governo sírio e entre o governo iraquiano, até porque o governo sírio do Bashar al-Assad é condenado pelo Ocidente. Você tem diversas coalizões internacionais tentando se meter na luta, mas também com pouca articulação entre elas. Tem a OTAN do Ocidente, tem a articulação dos países árabes, liderados pela Arábia Saudita, tem o Irã com o Hezbollah, tem as forças de oposição sírias, que lutam tanto contra o Estado Islâmico quanto tanto contra o Assad, tem duas forças curdas, os curdos na Síria e os curdos no Iraque, ou seja, você tem uma fragmentação de forças que acaba permitindo o crescimento do Estado Islâmico, já que não há uma unificação de esforços contra o avanço do radicalismo. Então, quando o secretário de Defesa acusa simplesmente falta de vontade no exército iraquiano, ele também deveria notar que tem falta de diálogo, falta de articulação, falta de esforços não somente dos soldados iraquianos, porque os soldados iraquianos hoje, eles estão quase cada um por si. Então, o problema é bem mais fundo do que esse. E o governo Obama, por meio da sua Secretaria de Estado, já se apressou em corrigir a fala indelicada, dizendo que o Iraque é um bom aliado, mas aparentemente em algum momento os Estados Unidos ou vai ter que articular todo mundo, ou seja, vai ter que ceder a fazer uma parceria militar com o Irã, ou então vai ter que botar tropas no chão, e aí teremos soldados americanos mortos, questão da opinião pública se voltando contra o governo Obama, num ano de véspera de eleição. Alemanha, no xadrez, quando você acaba com todas as peças do oponente, menos o rei, tem algum nome específico para isso? Tem, trouxa. Chama trouxa? Não, mas você não precisa acabar com todas as peças, você só precisa acabar com o rei. Tá. Mas é o que aconteceu essa semana, então esse é o nosso cheque quase mate. Cheque. Em algum pub no Reino Unido, Andrew Jennings deve estar tomando um porre e cantando When Sepp Blatter Falls. We're gonna have a party when Sepp Blatter falls. Para de cantar no programa, Matias. Todo o programa você canta. Vai ter que mudar de apresentador. E ponto. 7 cartolas da FIFA são presos em Zurique, incluído usando as medalhas José Maria Marim, ex-presidente da CBF, ex-governador biônico, ex-presidente da Federação Paulista, ex-deputado estadual. O cara é ex um bando de coisa. Só tem uma coisa que ele não é esse, só que a gente não pode falar, senão ele processa a gente.
mas que ele é pra sempre. Fica aí na imaginação. Imagine, ouvinte. Imagine só. Mas eu sou pobre, não posso pagar advogado. Se você é um advogado e quiser nos defender, a gente fala no ar. Fala no ar. Vai tipo o Cajuru aqui. Mas, enfim, agora, talvez o nosso ouvinte esteja se perguntando, por que essa notícia está no noticiário, no semanário de notícias política internacional? Porque a gente quer? Não! Não, também porque a gente quer. Porque você só ouve o que a gente quer. A gente é o Big Brother. A gente é o seu cidadão Kane. Mas o que acontece? Além do teor esportivo, né, da rádio, é uma notícia que afeta as relações internacionais de diversas maneiras. Foi o tema de uma coluna recente minha, né? Quem diria que um dia eu seria pago para dizer o que eu penso, né? Que ponto chegamos? Mas aí depois veio lá um professor de Harvard, copião, correspondente da Globo News. e falou a mesma coisa no UOL, tá? Eu só não sou professor de Harvard porque, tipo, nem queria mesmo, entendeu? Tá aqui pra Harvard. Tô nem aí. Mas o que acontece? Quais são as relações políticas internacionais desse ato? Não necessariamente das prisões em si, meu caro Matias, mas do timing delas. Porque fizeram tudo isso na véspera da eleição da FIFA. E aí a gente pode, resumindo aqui para o nosso ouvinte, e aí depois você entra com seus comentários precisos e cirúrgicos, 3 aspectos principais. O primeiro é, os Estados Unidos perdeu a Copa de 2022 para o Catar, na 4ª rodada de votações. Depois, um ex-procurador americano, contratado pela FIFA de forma autônoma, investigou irregularidades no processo de escolha, achou essas irregularidades, entregou as informações para a FIFA, que não fez absolutamente nada. Então, o que ele fez? Ele procurou seus ex-colegas de governo americano. Segundo, que é uma coisa que pouca gente fez essa ligação. Mas a próxima Copa, se tudo correr bem, será na Rússia. A Rússia que hoje... E o Putin já reagiu. Então, a gente vai falar disso. A Rússia que hoje é alvo de diversas sanções americanas. E uma dessas sanções afeta diretamente um dos principais patrocinadores da Copa do Mundo, que é uma operadora de cartões de crédito, né? Pode falar o nome? Fala. A Visa, né? Não é merchan, se for a Visa nos deve. Mas enfim... A Visa já está com problemas nas operações na Rússia hoje e teria problemas durante a Copa do Mundo, em que ela é uma patrocinadora master. Não é a Mastercard, é a Visa. Meu Deus. Tanto que, como você disse, logo depois das prisões, o Ministério de Relações Exteriores russo soltou uma nota condenando fazer injustiça além das suas fronteiras, que aquilo era uma quebra de jurisdição. Ou seja, também tem uma questão de fazer pressão econômica na Rússia, manter essa política de sanções. Porque você atrapalhando a eleição da FIFA na véspera de uma Copa, você atrapalha todo o andamento dessa Copa. E é um evento que poderia dar legitimidade ao governo russo, poderia fazer o dinheiro girar, poderia enfraquecer essas sanções, já que se o turista não vai com o cartão de crédito, vai com o dinheiro no bolso, então. Ou seja, levaria divisas para a economia russa. E, finalmente, o que acontece? Os Estados Unidos, como nós sabemos, né, a querida Major League Soccer, a MLS... O futebol está crescendo nos Estados Unidos. E crescendo, inclusive, deixando de ser esporte de imigrante hispânico. Deixou de ser um esporte apenas de chicano. Né? Tem uma média de público maior que a do Campeonato Brasileiro. Tem estados novos, está expandindo o campeonato com mais times, está levando craques, né? Jogadores de renome já em uma fase decadente da carreira, mas está levando. O Thierry Henry jogava lá até pouco tempo atrás. Né? Agora levou o grande craque Léo Moura. Mas, enfim... Você não vai falar do Kaká? Não, o Kaká, quem é Kaká? Mas os Estados Unidos está desenvolvendo esporte e o modelo de negócios americano para o esporte, ele é baseado em uma coisa, monopólio. A NBA, a NFL, a Liga de Futebol Americano, elas têm um monopólio dos atletas. Qualquer jogador de basquete de qualquer lugar do mundo quer jogar na NBA. O futebol americano, 99% de jogadores só jogam lá.
Mas, ao mesmo tempo, tem esse monopólio dos atletas, mas em relação aos direitos de transmissão, estimula a concorrência. Exatamente. É diferente do que a FIFA faz. Exatamente. Só que acontece, por exemplo, se você pegar o hóquei no gelo, e eu prometo pro nosso ouvinte que a gente vai chegar num ponto aqui, não é? E a última vez que a gente fala de hóquei no gelo. Mas se você pegar o hóquei no gelo, que tem muitos atletas europeus, que tem campeonatos europeus fortes, toda vez que tem greve na Liga de Hóquei no Gelo dos Estados Unidos, ela demora muito mais para ser solucionada, porque os caras têm outra opção. Chama lockout. Entendeu? Os caras têm outra opção, os caras têm para onde ir, têm dinheiro em outro lugar. E no futebol, os Estados Unidos hoje é um mercado menor. Para desenvolver esse mercado, para conseguirem se colocar na concorrência da tradição e da grana que está na Europa, para, por exemplo, atrair uma Copa do Mundo, que seria a segunda Copa do Mundo nos Estados Unidos em menos de 30 anos. E que certamente... Coisa que só aconteceu com o México. Que é um país muito mais tradicional no esporte. E uma Copa do Mundo nos Estados Unidos certamente traria muitos negócios, muita demanda econômica mesmo. Então, para fazer essa concorrência, eles vão usar também o braço do Estado. Já que a gente não conseguiu a Copa do Mundo pelos meios legais, já que não se trata só de ter o melhor estádio, já que tem grana aí de príncipe árabe, de magnata russo no campeonato inglês, então a gente também vai usar as nossas ferramentas aqui. Por quê? Porque o modelo americano é baseado na prerrogativa deles terem a grana. Então, para entrar nesse mercado, eles decidiram entrar com os 2 pés no peito e aí levaram os 7 cartolas presos. E aí o que acontece? Eu quero deixar uma coisa clara antes de você comentar, Matias. Uma coisa não exclui a outra. Foram ações éticas, foram ações necessárias, porque todo mundo sabe a zona que era lá. Vão investigar agora a Copa do Mundo no Brasil e vai sair muito podre disso, pode ter certeza. Só que isso não anula que a ética e o interesse pragmático podem andar juntos. Sua vez, Matias. Você falou de príncipe árabe, né? Essa operação ela foi realizada depois de tanto tempo, justamente por conta da proximidade das eleições da FIFA. Porque é uma das poucas oportunidades em que o alto escalão dos cartolas está reunido no mesmo local. Sim. Então, e o opositor do Sepp Blatter é o príncipe Ali, né, da Jordânia. E também tem todo o contexto com a Copa no Catar, né, que eu acho que até está mais problemática do que a Copa na Rússia. Sim. Inclusive com prisão de jornalistas que é quando os Estados Unidos perdeu, é a concorrência que os Estados Unidos perdeu. Justamente, aí tocou na ferida, né? E um país também que não tem tradição alguma no futebol, muito menos do que os Estados Unidos. Sim. O esporte nacional do Catar é a falcoaria. Então o Xavi vai jogar lá no Catar agora, mas é um país que o futebol é completamente secundário, até terciário, uma população muito pequena, 500 mil. Então mostra realmente o que os interesses da FIFA são outros, né? Exatamente. Não o desenvolvimento do futebol. Rolou muito dinheiro e a gente imagina para quem foi. E eu gostaria de entrar numa polêmica agora também, nesse aspecto. Eu não tenho medo de polêmica. Eu não tenho medo de polêmica. Que é a questão da representatividade, né? A FIFA tem mais de 200 filiados, até confederações pouco expressivas, como a CONCACAF, tem quase o mesmo número de filiados do que a UEFA, e o peso desses países é igual. Sim. O peso de cada federação nacional é igual nas decisões. Sim. E isso acaba criando verdadeiros currais eleitorais. Eu acho que o mais exemplificado é pelo próprio Jack Warner, presidente da CONCACAF, né? Então, você acredita que, havendo uma reformulação no estatuto da FIFA, as federações menores vão perder poder? Olha, é difícil porque é o que você falou. Ao mesmo tempo que vira um curral eleitoral, cada cabeça tem que ser um voto. Não dá para você atribuir peso. Vai atribuir peso baseado em quê? Em títulos mundiais? Entendeu? Então, assim, todo o sistema internacional, a ONU, né, aí falando até do nosso ramo da história, né, desde a paz da Westfália, lá no século XVII, cada entidade nacional é um voto. Então, você atribuir pesos diferentes é muito complicado. Então, eu acho que pode haver, assim, uma perda de poder, porém, que as entidades menores tenham poder, não deixa de ser legítimo. Não deixa de ser legítimo.
assim, querendo, a CBF vai ter um peso diferente da Confederação da Jamaica, ou de Trinidad e Tobago, do nosso querido ouvinte Dwight York, por outros motivos. Por motivos econômicos, por motivos de tradição, de peso da camisa. Mas na hora do voto, do 1 para 1, não tem que tornar desigual. O que você acha? Justamente, por isso que é um assunto polêmico. Eu acho que tinha que ser criado escalões. Seu sectário. Não é uma questão de sectarismo, mas se a gente está falando de um evento como a Copa do Mundo, que você tem quer queira, quer não, tem uma elite, tem países com maior tradição, tem que ter uma diferenciação para justamente evitar algumas abstrações que acontecem nas decisões da FIFA. Pode ser. É uma visão legítima. Criar talvez um conselho de segurança da FIFA. Direito a veto. Direito a veto. Mas, enfim, o Uruguai teria direito a veto. Mas enfim, o fato isso marca que os Estados Unidos querem entrar no mercado do futebol com os dois pés no peito. Tanto que o promotor de Nova York, esqueci o nome do cara agora, ele falou, nós não vamos parar aqui, nós queremos limpar o futebol mundial. Porque eles sabem que só limpando o que já tem, eles vão conseguir entrar. Mas enfim, toca a bola, segue o jogo. Bueno, vamos para o nosso segundo giro de notícias. 27 de maio, o Banco da Flórida faz acordo com Cuba, facilitando reabertura de embaixadas. O Andy Garcia gostou dessa notícia. Mas na verdade é o contrário. Assim, esse Banco da Flórida é um banco pequeno, é tipo Banco do Sul da Flórida. Ele fez um acordo com o governo cubano em que os futuros... Metade dos correntistas devem ser cubanos. Pode ser. Mas que os futuros funcionários do governo cubano nos Estados Unidos poderão ter contas nesse banco. Eles serão pagos por esse banco. Ou seja, estabelece que o futuro funcionário diplomático do governo cubano vai poder ter seus meios legais de viver. E há quantas anda a aproximação dos Estados Unidos e Cuba? Então, agora está tendo a negociação sobre a reabertura de embaixadas. Né? Agora pro começo... No plural? Embaixada não é uma só? Não, mas ela é a reciprocidade. Uma sim. embaixada cubana nos Claro. Estados Unidos e uma embaixada americana em Cuba. É isso que eu quis dizer. E os consulados? O consulado aí sim, aí pode ter trocentos, aí depende de cada país, do duelo de cada país. Né? Mas essa é a negociação mais emperrada agora, porque exige uma burocratização, uma formalização, e Cuba já falou que só vai assinar qualquer coisa depois que for retirada da lista de países que fomentam e financiam o terrorismo. Uma lista que Cuba está já há bastante tempo, e ela pode ser retirada por ação do executivo. Aí, depois disso, pode-se negociar a questão das sanções, que, como nós já falamos aqui no programa, as sanções do governo americano a Cuba, o embargo, ele tem força de lei. Ele foi por processo legislativo. Então, para reverter isso, também precisa do processo de lei. E hoje, a maioria do Congresso americano é republicana. Os republicanos têm o apoio do eleitorado cubano, o eleitorado anti-Castro. Então eles não vão mexer nesse vespeiro. Principalmente o Jeb Bush, né? Isso. E o senador pela Flórida também, me fugiu o nome dele agora, o Cruz, Ted Cruz, se não me engano. Eles representam esse pensamento anti-Castro. Então, mas Cuba já falou, o primeiro passo é tirar Cuba da lista de países que financiam terrorismo. Só esclarecendo o ouvinte, agora lembrei da questão do visto. Os brasileiros não precisam mais de visto para entrar no México. E dos países sul-americanos, apenas Bolívia, Equador, Colômbia e as Guianas precisam de visto para entrar no México. Muito obrigado, Matias. Só uma nota de complementando esclarecimento. Para o nosso ouvinte poder conhecer Cancún. Acapulco. Ou Guarujá. 28 de maio, Rússia embarga a importação de carne de 10 unidades de frigoríficos do Brasil. Friboi estava no meio? Então, o que acontece? Mas o que acontece? Aqui é uma coisa bizarra, porque eles embargam os frigoríficos, não as empresas. Então, se eles embargam um frigorífico da Friboi, é só a Friboi direcionar a exportação por outro frigorífico.
Mas isso é sempre problemático, porque é um problema recorrente, né, esse problema sanitário. E a Rússia é um dos maiores compradores de carne brasileira. Né? É o segundo maior comprador de carne brasileira, salvo engano. Então, mas pelo menos temos uma boa notícia nesse aspecto também, que depois do Ramadã, o Brasil vai poder exportar carne bovina para a Arábia Saudita, que é considerado um dos países mais complicados de se exportar carne, até por preceitos islâmicos e tal. Mas, enfim, a Rússia embargou aí 10 unidades de frigoríficos, mas acaba sendo mais uma pressão para, às vezes, renegociar contratos, porque eles não embargaram nenhuma empresa, não embargaram o país. Como já aconteceu uma vez que eles queriam embargar toda a carne brasileira por suspeita da vaca louca. No mesmo dia, em discurso no parlamento, Elizabeth II, ou Isabel II, como dizem os nossos amigos hispanofóbicos, hispanófonos, anuncia referendo sobre permanência na União Europeia. Toda abertura de governo, né, a Elizabeth II abre o governo, né, num discurso para o parlamento, com toda a regália, né, de monarca, coroa lá que pesa 200 toneladas, que tem 200 diamantes e tal. Ela anuncia o seu governo, né, no caso, novamente, o Cameron, da gigantesca família Cameron, e aí ela colocou na pauta, né, que haverá sim o referendo sobre a permanência na União Europeia, como o Cameron anunciou durante a disputa eleitoral, ele provavelmente ocorrerá antes de 2017. De hoje, notícia fresquinha. Netanyahu divide Ministério das Relações Exteriores entre aliados. Então, essa notícia, Matias, eu quase pensei em colocar num dos blocos principais, mas como ela era de hoje, precisava de um pouco de reflexão, né? O Netanyahu ele conseguiu fazer algo impressionante. Assim. Ele dividiu o Ministério das Relações Exteriores entre aliados políticos, cada um para uma área. Então o que acontece? Ele será o chefe de relações exteriores, ele acumula junto com o cargo de primeiro-ministro. Só que aí, vamos supor, as relações com os Estados Unidos vai ser um político. As relações com a Palestina vai ser outro político. As relações com a União Europeia vai ser outro. Então é como se Israel, a partir de hoje, tivesse 5 ou 6 chanceleres coexistentes. E pior ainda, que não falam o mesmo idioma. Não no sentido literal, mas, por exemplo, o Netanyahu voltou atrás de algumas declarações polêmicas, né? Na minha opinião, é apenas jogo político, né? Mas falou para a representante de Relações Exteriores da União Europeia, a nossa querida italiana, falou que, né, ele quer negociar com a Palestina na base de 2 estados para 2 povos. Sendo que uma das empossadas nessa fatia do Ministério das Relações Exteriores disse que, segundo a Torá, a região do Levante é do povo judeu. E ponto final. É uma visão exclusivista, uma visão, né, religiosa e política, tal, mas que é dissonante do discurso do primeiro-ministro, que pode ser só discurso, mas é o discurso. Então você fatia um cargo extremamente importante para um país, Israel, que tem na sua busca por legitimidade internacional desde a década de 40 uma das bases do seu Estado, e você divide, e além de dividir, sem uma orientação primária, assim, uma voz de uníssono. É bizarro, com todo o perdão da palavra. Felipe, nós somos o quê? Peões. Peões da informação. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Quem é ou quem são os peões isolados? Mas aqui se são no plural, eles não são mais isolados. Ai, meu Deus. A cartolagem. O prêmio de peão isolado da semana vai para a cartolagem, que está certamente num cárcere de luxo, né? Deve ser até um quarto de hotel, não deve ser nem ser uma prisão, não foram sequer algemados. Mas enfim, a nossa querida cartolagem da FIFA, especialmente nosso José Maria Marim, né, que foram presos essa semana. Então vão aí o prêmio de peão isolado para eles. Estamos atrás do rei ainda, viu?
E os peões promovidos. A tequila e a caipirinha, em homenagem aí no futuro, à abertura de negociações entre Brasil e México, e um brinde, né, entre os dois chefes de Estado com suas bebidas tradicionais, representando cada um seus países, né, a cachaça na forma da caipirinha e a tequila. Então aí para que essas novas relações, que realmente surjam novas relações entre Brasil e México, mais intensas, não só comercialmente, que tragam proveitos culturais para os dois países, especialmente uma exposição aí dos painéis do Rivera aqui em São Paulo, de preferência. Mas falando sério, é sempre bom ver dois países gigantes latino-americanos tentando se aproximar ainda mais, por mais problemas internos que eles tenham. Agora vamos para as nossas dicas culturais. The Almighty. The time has come. Sétimo selo. Felipe, de certa maneira, eu já adiantei a sua dica cultural. Sim, tudo bem, acontece. Minha dica de hoje, caro ouvinte, é para ler Jogo Sujo, de Andrew Jennings, o jornalista britânico que foi citado pelo nosso querido Matias, que deve estar embriagado num pub londrino, mas em que ele conta os bastidores da FIFA, né? Depois teve o 2, digamos assim, que ele conta os bastidores da Copa do Mundo no Brasil, né? Mas enfim, é minha dica em que ele muitos dos podres que estão vindo à tona do ponto de vista judicial agora já estavam abertos do ponto de vista jornalístico. Então essa é a minha dica, Jogo Sujo, Andrew Jennings, disponível em português nas melhores casas do ramo. A minha dica é para ouvir, mas não é um audiobook, nem um filme para cego. É a música do grupo de Cádiz, o FRAC, a Frente de Rap Alternativo de Cádiz, que chama Ódio Eterno al Futebol Moderno. E a gente vai encerrar o programa com ela. E quais são os nossos agradecimentos, considerações finais? Mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes, todos os meus leitores lá no blog. Né? Mandem aí seus comentários, o que vocês gostam de ouvir, o que vocês não estão gostando no programa. Também mais erratas, como vocês viram, todo mundo erra, especialmente a gente que é bobo. Lembrando que hoje é o dia da energia, né? Então aí, use de forma consciente energia limpa, cobre o seu representante para mais energia eólica, mais energia solar, até para não ficar desviando o rio para gerar energia hidrelétrica e você fica sem água na sua torneira. Domingo, Juiz de Fora faz 165 anos, então coma um doce de leite. Alô você, Gustavo Vidal, um abraço! Coma aí um doce de leite, toma uma cachaçinha, um feijão tropeiro, enfim, homenageie Juiz de Fora domingo. O Tupi tá liderando o seu grupo na Série C. Pois é. Vai subir o galão aí. Pois é, então você vê, né, homenageie Juiz de Fora no domingo, seu miocárdio não vai gostar, mas não importa o que ele acha. Então, agradeço mais uma vez a presença do Felipe aqui, emprestando todo o seu conteúdo e perspicácia, e a gente se encontra daqui a 2 semanas, já que semana que vem, feriado do Corpus Christi, não funcionaremos aqui na Central 3. Então, faremos aí um duplo semanário daqui a 14 dias. Até mais. Hasta!